Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica e falo dos estúdios da TV Santa Maria, neste episódio que é o episódio de número 30. Chegamos a 30 episódios do Horizonte Agrocast. E antes de mais nada, deixa eu dar as boas-vindas ao nosso anfitrião. Tudo bem, Pedro Rocha Marques? Tudo bem, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Guilherme. Chegamos a esse número fatídico do 30º episódio. É uma honra muito grande desse projeto que nos encanta e nos faz... quem nos assiste e nos escuta. E tenho certeza que esse será mais um episódio para escutar e pegar papel e caneta, que muitas dicas valiosas e ampliar os horizontes de quem nos escuta teremos com o episódio de hoje. Muito bem. Vou cumprimentar também o nosso convidado especial de hoje, o professor Ricardo Faria Correia, que vai ser o responsável pelo tema de hoje, decisões que engordam, planejamento, risco e resultado na pecuária de corte. Como vai, professor Ricardo? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Tudo certo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra aí estar parte desses 30 episódios, esse é o número 30, né? Então, quero agradecer o convite do Pedro. Me honra esse convite estar aqui e espero atender essa expectativa aí, né? Um objetivo bastante grande por episódio. Perfeito, perfeito. Muito bem. Antes de trazer o tema, então, do nosso episódio número 30 do Horizonte Agrocast, eu quero, em nome da Pecuária PRM, cumprimentar os nossos parceiros de Amaju, distribuidora, com logística própria em mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal, dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, mas entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Bom, e quem acompanha o Horizonte Agrocast já sabe que o conhecimento é capaz de mudar tudo. Vocês já sabem do que eu estou falando. Estamos falando do curso presencial de atualização em pecuária de corte da Pecuária PRM, que começa neste sábado. Agora, episódio inédito na quinta-feira, o curso começa neste sábado, será ministrado em Alegrete com aulas quinzenais, somando mais de 45 horas de puro conteúdo aplicado. Ainda tem vaga, Pedro? Sim, ainda temos vaga, as últimas, né? Estamos no final do 3º lote. Mas a gente está muito satisfeito com o interesse de todo mundo tocando esse projeto. É um projeto que completa 10 anos neste ano, né? E
Está sendo muito legal a repercussão e o interesse. Tenho certeza que networking, bate-papo e muita troca de experiência vai ocorrer nesse curso. Então, corre lá, se inscreve e que muitas discussões e reflexões teremos nesse curso. Muito bem. Pessoal, nós tivemos uma série de problemas técnicos que pareciam que estavam querendo impedir o Horizonte Agrocast número 30 de sair ao ar. Então, o episódio de hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas então vamos logo ao tema: decisões que engordam, planejamento, risco e resultado na pecuária de corte. Antes de eu dar aqui o currículo do nosso convidado, Pedro, traça aí o caminho da nossa conversa, explica por que esse tema e por que o professor Ricardo é o responsável por abordá-lo. Bom, Guilherme, eu acho que esse episódio ele traduz muito o que é o Horizonte Agrocast. Vou explicar por quê. O Pedro Marques, esse veterinário com mestrado e doutorado em agronegócio, foi durante o mestrado e o doutorado que eu pude ter contato com uma profissão que se chama engenharia da produção. Acredito que muita gente que nos segue e ouve não deve saber o que essa profissão trata. O contato, quando eu tive durante o mestrado inicialmente com algumas disciplinas ali na engenharia de produção e depois tive o prazer de poder conviver e fazer algumas trocas de artigos com o professor Ricardo, assim, o que passava na minha cabeça, né, era assim, cara, eu não deveria ter feito veterinário, eu deveria ter feito engenharia da produção. Por quê? Me impressionou como uma série de tomadas de decisões que são necessárias e corriqueiras na nossa vida, nas aulas de engenharia de produção, a gente acaba tendo. Vou exemplificar uma que todo mundo pode se identificar. Moro num grande centro de uma cidade, tenho carro próprio, vale a pena eu andar de carro ou andar com aplicativo, um carro de algum aplicativo? Não é a mãe de Iná que define isso, uma bola de cristal. Eles fazem uma série de modelagens, né, e transformam essa tomada de decisão em números, cara. Então, na verdade, se diz, né, que todo mundo deveria ser um pouco médico, um pouco advogado, um pouco engenheiro. Eu diria que dentro dessa parte de engenheiro seria engenheiro da produção. É uma profissão muito interessante e por isso eu acho que vem muito literal no que foi, por que foi criado o Horizonte Agrocast, de ampliar horizontes de quem nos escuta e nos assiste. Tenho certeza que na fala inicial do Ricardo, ele, ao comentar sobre essa profissão, no qual ele conhece muito bem, muitas pessoas vão ficar impressionado, e quem gosta de ter parâmetros, sejam eles financeiros ou econômicos, e tomar uma decisão alicerçada numa série de características e uma série de fatores, a engenharia de produção, ela no caso, é muito importante para isso. Vou me alongar um pouquinho mais, Guilherme, nessa justificativa, porque eu acho que, e aí falando de pecuária, a pecuária, a gente quando estuda em pesquisa, né, a gente fala análise de sistemas de produção de bovinos de corte. Sistemas de produção. Mas nós da agrária, e mesmo o pecuarista nato, tem a dificuldade de ter essa visão sistêmica, essa visão de sistema. E o engenheiro tem uma visão muito clara em transformar isso e analisar os fatores no qual interferem nesse negócio. Então, cara, se prepara, peguem papel e caneta, peguem as dicas do professor Ricardo, que é uma visão de que vocês vão sair de dentro da garrafa, vão poder ler o rótulo dela, vão olhar de cima, vão lá do satélite lá do seu Elon Musk, vão estar lá de cima da Starlink, podendo enxergar e entender a visão como se estivessem viajando de drone em cada uma das suas fazendas. Vai que é tua, Dom Guilherme. Então eu vou dar aqui o currículo do nosso convidado para as pessoas entenderem por que ele foi o escolhido pelo Pedro para tratar desse assunto. Ricardo Gonçalves de Faria Correa, especialista em gestão e eficiência produtiva no agronegócio, com sólida atuação na bovinocultura de corte, coordenador do curso de engenharia de produção e professor no programa de pós-graduação em sistemas e processos agroindustriais da Universidade Federal do Rio Grande,
campus de Santo Antônio da Patrulha. Possui formação completa, graduação, mestrado e doutorado em engenharia de produção pela URGS, já atuou como consultor em projetos voltados à pecuária de corte, além de outros setores como mineração, portos, hospitais, restaurantes e indústrias. Tem como principais áreas de atuação com foco no campo gestão de custos e lucratividade na produção pecuária, avaliação de riscos e tomada de decisão em ambientes rurais, engenharia econômica aplicada ao agronegócio, agricultura 4.0 e uso de dados para melhorar resultados e também otimização de sistemas produtivos agropecuários. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast, professor Ricardo. E aí, como eu disse, o tempo é curto hoje, vou já passar pro Pedro Rocha Marques fazer a primeira pergunta para o professor Ricardo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela apresentação. Beleza, Ricardo. Ricardo, para a gente poder te conhecer melhor, e principalmente os ouvintes, conta como um menino de Uruguaiana com convívio pecuário resolve ir para uma área tão específica e hoje voltar para a área pecuária. Conta um pouco dessa trajetória pessoal e profissional para que quem está nos assistindo e ouvindo possa conhecer melhor. Tá bem, bom. Viemos de longe, né? Depois, por ser uruguaiana, a gente não é dessa afrouxada. E estamos aqui, como você falou, com problemas técnicos ali, nós resistimos. Então, para quem nos vê, não se assustem se a gente tira o microfone quando fala. Mas então, a pergunta lá atrás, vou pegar bem no início, por que produção, né? Então, para ser bem sincero, pensei em fazer administração. E aí, porque eu gostava da ideia de gerir negócios, empreendedorismo, e eis que fui fazer, prestar vestibular, né? E para minha surpresa, eu descobri que a administração era uma ciência social. E eu fiquei, mas como assim ciência social? É matemática, é física, química, onde é que entra? Na época de colégio e depois, eu gostava muito de física, matemática e química, principalmente física e matemática. E eu, mas não faz sentido, não tem, é social. E aí descobri a engenharia de produção, que tinha essa finalidade, que é além da administração, ela se baseia na parte da engenharia, para fazer gestão. Só que além de fazer gestão, né, ela busca entender processos, ter uma visão sistêmica de todo o negócio, seja o negócio que for. E aí por isso que eu digo que o engenheiro de produção, ele precisa ser só um pouco curioso. As pessoas pensam que o engenheiro de produção só atua na fábrica. Na verdade, a produção, a profissão, ela já começou de fato na fábrica. Se a gente for pensar aí, se apoiando lá na administração, ela começa lá com Taylor, Ford, produção de carro em massa, tem lá o Chaplin, fazendo aquelas caricaturas de como eram produzidos. Mas ao longo do tempo, a produção ela evoluiu e se expandiu para várias áreas. Né? Até que a gente está aqui falando sobre engenharia de produção na pecuária. E aí, então, eu fui para esse ramo, e aí, fronteiriço, a gente não consegue largar as raízes, sai do uruguaiano, mas o uruguaiano não sai da gente. E eu sempre buscava, ao longo das disciplinas, tentar ver como poderia, de alguma forma, endereçar aquelas coisas que eu via na engenharia de produção para a parte da pecuária. E aí a engenharia de produção tem 10 áreas, tem várias áreas. Cada uma delas a gente consegue endereçar para a engenharia de produção. E aí eu não vou falar de cada uma delas, vou deixar no mistério por enquanto. E aí havia que chega todo graduando, chega no momento que tem que fazer a decisão do seu tema de TCC. E aí meu pai tinha um problema, ou melhor dizendo, tinha uma dúvida muito grande. Ele era um criador, e lá pelas tantas, de tanto ter a genética brava, ele começou a fazer também touros bravos. E aí, quem faz cria, e quem de repente começa a produzir touro, percebe que produzir um terneiro e produzir um touro tem uma diferença bastante grande de consumo de recursos. Então, para um terneiro, enfim,
a preocupação da engorda não é tão grande. Mas para um touro é muito importante, tem todos os exames, tem a questão de levar ração, alimentação, e aí não precisa ser um gênio para desconfiar que existe um custo muito alto. E a pergunta é, mas como é que calcula o custo do touro? Só junta tudo e divide pelos touros? Como é que faz isso, né? E então aí eu decidi colocar como meu tema de TCC justamente responder essa pergunta. Quanto custa produzir um touro? E aí, dentro dessas 10 áreas, essa dúvida é respondida pela engenharia econômica. E aí até o Pedro citou ali, todo engenheiro de produção, ele toma decisões baseadas em uma decisão. Né? Então, o Pedro citou ali, eu ia comentar, abrindo parênteses aqui, sobre se a pessoa deve ter um carro ou usar aplicativo. E eu já sei quem falou isso aí, foi meu orientador, até, o professor Francisco Clima. Ele sempre diz, a gente tem que analisar, tem que fazer a conta. E eu fui lá e fiz essa conta. E vi que não valia a pena ter carro. E aí, por muito tempo, eu largava essa ideia para minha esposa. Não vale a pena ter carro, porque, enfim, a gente roda pouco, o aplicativo é mais eficiente. E até que essa brincadeira ficou assim, eu falo ali, ela diz que não é interessante, até que um dia ela cortou. E aí, bueno, vamos ter que vender o carro, e vendemos o carro. E hoje em dia eu vendi o carro e rodo com o Uber, quando necessário, com carro de aluguel. E tudo isso por quê, né? Claro, tem questão econômica, mas tem que ser múltiplas decisões. Onde é que eu quero chegar com isso? Uma decisão, a gente tem que ter uma visão sistêmica. Então, hoje em dia, por exemplo, no meu caso, tem pequenos deslocamentos que eu faço a pé. Poxa, mas tu mora em Uruguaiana, como é que tu vai para Uruguaiana? Como é que tu faz? Olha, depende da situação. Posso ir de avião, se tiver pressa. Posso ir de ônibus, se não tiver pressa, se economizar um pouco. Ou se quiser um pouco de conforto e flexibilidade, alugo um carro. E aí eu posso ter uma variação, tipos diferentes de carro. Então, ao mesmo tempo eu consigo aumentar a flexibilidade. Mas para isso foi necessário sair um pouquinho da zona de conforto e principalmente sair do padrão, né? Hoje em dia tu fala que não tem carro, causa uma estranheza. Uma feia coisa, né? Primeiro pensamento. Aí, vamos ajudar um pouco, não é por aí necessariamente. Mas, enfim, com esse exemplo, eu quero dizer que a engenharia de produção ela tem essa visão mais sistêmica do todo. E aí, voltando lá para a questão do porquê eu escolhi engenharia de produção e porquê depois escolhi, eu retornei. Então, teve essa questão familiar ali, que era para responder quanto custa produzir um touro. E aí eu, fiz as aulas de curso, entendi os vários métodos de custo. Para o caso em específico, eu utilizei 2 métodos, os ouvintes conhecem. Um método é o custo padrão, utilizado para custear apenas as matérias-primas, então, tudo aquilo que era consumido de ração, de coisas que são alocadas diretamente, a gente utilizou o custo padrão. E é o que a grande parte das pessoas utilizam, por exemplo, se alguém vai abrir um restaurante, quer saber quanto custa um prato, vai saber, por exemplo, vai fazer uma latitude, o bife, o ovo, a porção de arroz e chega ao custo direto do prato, custo variável. Mas existem outros custos aqui, né? Então existe o custo de mão de obra, distância, existe o custo, por exemplo, pro labore, que está ignorado. A gente pode incluir também outros custos ignorados de depreciação, enfim, energia elétrica, cercas, assim por diante, né? Mas esses custos são difíceis de aplicar. Como é que a gente atribui? E aí são custos indiretos, né? São ligados diretamente ao touro, né? E aí, então, para esse caso específico, a gente utilizou um método ABC, que é o Activity Based Costing. Então, que é o custeio baseado em atividade. E aí, estou pegando esse grande exemplo para mostrar a ideia da engenharia da produção. E a gente pega, na verdade, o Activity Based Costing é baseado no processo de produção do touro. Então, onde eu vou ter que entender como o touro é produzido. E aí, ou seja, eu vou ter que entender quais são as matérias-primas, qual que é o processo de transformação e qual que é o produto final. E aí, ao fazer isso, eu tenho que entender que atividades ocorrem em cada momento, e para cada um desses momentos eu vou entender quais são os recursos consumidos.
E aí, então, nesse momento, eu tive que entender, mas como é que é produzir um touro? E aí eu fui lá, dentro da URGS, fui lá para o Nestor. E aí, então, tiveram 2 professores que me ligaram, tem professor lá, mas tem coordenador do Nestor, o professor Júlio Barcelos. E fui lá, e lá encontrei o Pedro. E aí o Pedro, um monte de gente, não sei se o nome de todos, mas enfim, eu conheci muita gente lá no Nestor. Fui muito bem acolhido lá. E entendi como é que um touro é produzido. E aí eu descobri que não era uma coisa tão simples assim. E aí, então, fiz todo o mapeamento do processo. E aí me baseei lá na lógica da engenharia da produção, resgatando ali o caso da produção de um carro. A gente vai vendo o chassi, depois entra o motor, as rodas, as portas. Enfim, as coisas vão se somando e chegam ao final. Para o caso do touro, caso um tanto tem essa etapa da construção, mas tem uma coisa que foi para mim muito particular, que o próprio touro ele atua como máquina, ao permitir gerar novos terneros, e ao mesmo tempo ele também é um produto. Da mesma forma a vaca. A vaca, em um certo momento, ela pega uma vaca de descarte, mas antes de ser uma vaca de descarte, um produto final, um subproduto, ela também é uma máquina. E isso não existe numa fábrica de carro. E aí, como você deve estar percebendo, eu gostei dessa função. Gostei de entender como é que funcionava o agro, como é imposto. E aí fiz um bom trabalho. E aí depois de calcular o custo, como ele falou, cheguei num custo, isso era em 2011, e eu pensei, Matias, será que eu calculei certo? E aí o Pedro usou uma palavra que eu chamava de parâmetro. Tá, qual que é o parâmetro? Então, eu fui lá e peguei o preço de venda dos touros, os remates daquele ano. E aí eu comparei, tá coerente. Tá, enfim, não estava exatamente preço e custo, a mesma coisa. O custo está um pouco abaixo, então está coerente o processo de custeio dos touros. E aí me apaixonei pela coisa. O trabalho deu um bom trabalho para publicar, deu para ganhar o título lá de melhor trabalho do ano, com os colegas, com esse TCC. E aí gostei muito da ideia de engenharia de produção para a área. No meu mestrado eu levei essa ideia adiante, trabalhei com... Aí o que acontece? Lá se produzia arroz. Entendi, para calcular o custo do touro, tinha que saber do terneiro, da vaca e tudo mais, e tinha que entender o sistema como um todo. Então, no meu mestrado foi entender o sistema como um todo, né, influenciar no custo, fluxo de caixa, né, ou seja, há um compartilhamento de recursos que não pode ser ignorado. E aí, nesse compartilhamento vão ter critérios de rateio que eu não posso simplesmente, divide por 2, e é isso. Ou, enfim, divide pelas receitas, tem que analisar que critério eu vou utilizar. No meu doutorado eu tentei me escapar da área, ir lá para a parte portuária, mas aí a paixão falou mais forte. E aí, entendendo esse sistema, onde eu tenho compartilhamento de recursos, por exemplo, pecuária e quem tem as duas atividades, tem mais atividades, vai concordar comigo que ter mais de uma atividade não é arriscado, não só. E aí eu fui trabalhar lá com gestão de riscos. E aí, então, foi a gestão de riscos ali, dentro do agronegócio. E aí, enfim, continuei nisso daí, e estou até hoje doutorado nessa área. E hoje foquei um pouco mais para a agricultura de corte, e aí, trabalhando bastante. Enfim, tem projeto, mas também só uma apresentação, ficar o tempo inteiro falando aqui. Mas assim que eu cheguei na engenharia de produção para a pecuária, e continuo na pecuária, tá? Tem quase 15 anos nessa área. Que legal, né? E na verdade, mostra esse tempo que está destinando, mostra o quanto cada fase foi importante, né? E no caso, embora tenha saído da zona de conforto, no caso, voltou para sua raiz e tentou ajudar a questão familiar, né? A questão dos negócios familiares. Embora também com o tempo, né, Ricardo, a gente vai sabendo que não é só a econômica a decisão que as pessoas tomam, né? Na verdade, muitas vezes elas seguem no negócio, muitas vezes até por uma terapia ocupacional, vamos dizer literalmente, né?
ter uma função, às vezes, muitas vezes sabendo que não vai ter o resultado, mas daqui a pouco se aquela pessoa, vamos dizer, resolve arrendar 100% da área e entra em depressão, no caso, né? Não... Sim. Que trabalho ajustado, vai ter mais dinheiro, claro, e como é o ser humano, eu arrendo tudo e vou ficar viajando e tal, mas a gente sabe que viajar dura um tempo, né? Depois o cara gosta cansa, né, de ficar passeando então a gente nota, tem muitos exemplos disso, né? Mas esse caráter quantitativo, eu acho que ele auxilia a simplificar muitas decisões, né? No caso de ver se tu, daqui a pouco, não quer dizer que tu vai abandonar a área, mas sim destinar um aporte de recurso maior aonde tu estás tendo o maior recurso. E nessa primeira fala dele, Guilherme, tu já deve ter visto que o grau de detalhamento que ele passa de cada informação, né? E isso é uma característica que faz com que tu contabilize muito bem todos os custos do sistema de produção. Nesse exemplo do touro que ele relatou, é muito interessante, assim, e o quanto o meio de produção de touro, na sua maioria, né, Ricardo, é muito mais por paixão do que por resultado econômico, né? Sim, isso é verdade. Porque o meio genético, embora a gente saiba que dentro da pirâmide de produção da pecuária, a genética faz parte junto com sanidade, manejo e reprodução, são os pilares da produção da pecuária, acaba que o pessoal envolvido com genética acaba sendo muito mais por paixão, ele não tem todo esse detalhamento no qual tu teve no teu trabalho. E com isso, para exemplificar que sim, se diagnostica que tem margem para melhorar alguns processos, mas muitas vezes se decide em não melhorá-los porque pode gerar algum estresse familiar e mesmo de conduta, né? Uhum. Sem dúvida. Às vezes até é o caso de nem calcular. Então, tem casos aí que não se calcula. Não é um erro, assim, o ideal seria calcular. Mas é como tu falou antes, nem tudo se resume a uma questão econômica. Então, anteriormente a econômica, a gente tem uma questão estratégica ali. Então, por exemplo, se para a empresa, a propriedade rural, está na estratégia de trabalhar a genética, então, de repente, é uma propriedade rural que já é conhecida atualmente por genética. Ela simplesmente parar de genética vai causar uma estranheza no mercado. Talvez até aquela marca ali, com o passar do tempo, fique esquecida, porque, enfim, não tem mais os touros da marca X, da campanha X. E aí vale a pena, uma questão estratégica, bom, vamos produzir touro, mesmo que o custo esteja muito próximo do preço, mas estrategicamente a gente quer estar presente no mercado, a gente acredita na nossa genética, a gente quer que a nossa genética seja imprimida no rebanho gaúcho, enfim, então, com esse gancho que tu colocou, é dizer que a engenharia da produção, ela tem uma visão sistêmica. Então, muitas vezes, quando tu, enfim, seja uma consultoria, uma decisão, e a coisa está meio embaçada, eu gosto sempre de perguntar, tá, mas qual é o objetivo? Por que está se fazendo isso? É mesmo um objetivo mais grande. Tá, por que a empresa produz todo? Por que a empresa existe? Mais ainda, por que a estância ali, a campanha existe? Ela existe para ser lembrada, existe para dar dinheiro, existe para dar satisfação para os donos. Então, quando isso daí fica claro, fica mais fácil de alinhar as coisas abaixo de alinhamento. Se é por uma questão de posicionamento do mercado, eu já vou puxar, isso daí estaria dentro da área da engenharia organizacional, onde a gente vai ter planejamento, estratégia. Se o meu objetivo é ter um baixo custo, produzir touro sem dar muito prejuízo, eu vou me alinhar lá com a engenharia econômica, que é uma das 10 áreas que foi que a gente falou antes. Se eu vou estiver preocupado também, não somente em entregar o material, mas eu quero ter um padrão de qualidade, quero ter o que o mercado está buscando,
mercado está buscando mais ganho de peso, precocidade ou facilidade de parto para as vacas, para as matrizes. Então, o que o mercado quer? No momento que eu identifico isso, eu estou olhando lá para a área de engenharia de qualidade, que é o que a gente chama lá da casa da qualidade, o QFD, Quality Function Deployment. Então, onde eu identifico o que o cliente quer, o Pedro conhece essa QFD, e aí isso eu converto lá em que requisitos e aspectos que eu tenho que desenvolver. Nosso exemplo aqui dos touros, no touro. Então, se é preconceito, vou buscar fazer a seleção. Médicos veterinários sabem melhor do que eu, mas ali da engenharia de qualidade, da engenharia de produção, eu consigo definir o que a gente tem que perseguir. Eu entrego essa missão lá para quem faz a seleção genética. Então, a gente tem aí várias áreas que podem se encaixar. Ricardo, eu gostaria de ver a tua visão, tá? Que eu acho que vai ser muito interessante as pessoas ouvirem, a tua visão sobre como tu enxerga o negócio pecuário comercial, tá? O comercial que eu estou dizendo, vou dizer, falamos um pouco de touro, de cabanha e tal, mas vamos dizer um sistema de produção desse completo, ou um sistema de produção de recria e engorda. Se tu pudesse dar a tua visão de engenheiro, de como tu enxerga esse processo, que eu tenho certeza que quem está muito no operacional vai achar muito interessante essa visão de processo, entradas, né? Entradas, o fluxo, saídas. Explica um pouco para que eu acho que é muito rico, seja para alunos da área de graduação, das áreas agrárias, seja para um pecuarista mesmo até tradicional, de ter essa visão do processo produtivo como uma indústria a céu aberto mesmo. Claro, vamos lá então. É uma missão e tanta. Para falar disso, eu vou ter que me apoiar em duas coisas. Na minha parte como engenheiro e também na minha experiência, enfim, tanto de pecuarista, tanto ali, como eu contigo, recriador. Agora não estou recriando esse ano. Mas, então, o que eu vejo? Assim? O primeiro passo é entender como é que funciona o processo produtivo. Digamos, estamos na cidade, vamos decidir abrir um negócio comercial para fazer engorda. O primeiro passo que eu ia dizer é não te apaixona. Se tu vai com muita paixão, calma, já viu isso acontecer. Então, romanceia muito negócio e não cuida muitos detalhes, então tem que tomar cuidado. Então, e nessa questão de tomar cuidado é ter que estar junto. E aí vale aquelas regras, ditados populares, que o olho do dono engorda boi. Então, por que esse ditado faz sentido? Porque o dono vai estar do lado ali, vai estar cuidando o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que está acontecendo. Então, em termos práticos, seria que a gente compre lá umas matrizes, comprar alguns touros, faz o processo de inseminação, e aí só aí eu já vou ter que estar no mínimo junto para acompanhar. Né? Então, garantir que eu tenho uma boa mão de obra, que essa mão de obra hoje em dia já é mais difícil, que ela entenda do que tem que ser feito, também sabe o que não pode fazer. Então, ou seja, como engenheiro da produção, a gente tem uma noção mínima de recursos humanos ali. Então, sabendo que hoje a gente tem uma dificuldade, talvez ter o canteiro. Então, você tem um canteiro bom, já está empregado. Talvez tu vai ter que ter tu vai ter que desenvolver junto. Então, vai ter que aprender junto. Ou vai ter que treinar essa pessoa, ensinar. Então, e aí vai ter todo aquele processo. Então, tendo as matrizes, tendo touros, vai ter lá a função, digamos que tem o IATF, eu vou ter que garantir que esse processo foi bem executado, que o protocolo foi respeitado, então eu vou ter que ter um veterinário ali que eu vou ter que entender o protocolo, seguir o protocolo, fazer com que o peão ou os peões da distância consigam entender e executar esse protocolo. Parece simples falando bom. Então, eu vou garantir que elas estejam em condições corporais, né? Ou seja, eu vou ter que ter uma balança, vai ter números,
Então, eu vou ter que ter um registro desses animais, então pode ser por brinco ou por outra forma de identificação, eu vou ter que registrar isso para saber se está na condição. E aí eu vou ter lá o resultado da IATF. Depois eu posso fazer um repasse com força para garantir uma boa taxa de preenchimento. E eu vou ter que verificar se a taxa de penso foi suficiente. Então, ou seja, vou ter indicadores ali para fazer o gerenciamento. Tem que estar tendo números para saber se a minha gestão está funcionando. E também outro dito popular, tanto que quem não mede não gera. Então, já diria assim, se alguém vai entrar na atividade, cara, não tenta só fazer uma história que tem que ser feita, está medindo. Então, colocou para acasalamento, qual o peso de entrar. Enfim, esse é um critério que as vacas estão em condições. Depois, ver qual que foi o resultado da taxa de prenhez. Taxa de prenhez geral, taxa de prenhez das primíparas, multíparas ali, que pode ter uma variação. E aí a gente vai ter o processo seguinte, que é acompanhar se os animais não vão abortar. Né? Vai ter uma outra etapa do processo ali, que vai ser no nascimento, das taxas de nascimento. Então, garantir que eu tenho... O ideal seria que todas as vacas que ficaram prenhes, e o ideal é que essa taxa de prenhez seja o mais próximo de 5%, que também das que ficaram prenhes, eu preciso que todas elas deem a luz ali aos terceiros, para que não tenha perda, não tenha merda. Né? Ou seja, ter também peões bem treinados para auxiliar, estar presentes ali, caso a vaca tenha dificuldade, nesse sentido, alguma emergência, ou seja, tem uma certa forma uma gestão de riscos ali, mas no campo da contingência, caso de algum problema, eu consiga agir rapidamente. Isso faz muito semelhante na fábrica. Na fábrica, por exemplo, a máquina estragou, a linha de produção parou, rapidamente eu tenho que agir. E o que eu estou descrevendo nada mais é do que uma linha de produção do terneiro. Então, uma vaca atracou, eu tenho que puxar lá, se fosse uma fábrica, eu puxo o andor, que é uma fadinha, tipo de parada de ônibus, e a fábrica simplesmente para, toda a fábrica para. Eu diz, mas que coisa horrível a fábrica parar. Sim, é muito ruim a fábrica parar. Mas pior do que a fábrica parar é eu continuar produzindo de uma forma disfuncional. De uma forma que o sistema permite funcionar de forma errada. Então é preferível parar e consertar. Então esse é um princípio japonês ali, do sistema Toyota de produção. Então esse princípio a gente leva lá para o campo. Se a vaca atracou, tem que para e resolve o problema para garantir. Eu vou ter a maior taxa de nascimento possível. E depois que nasceu, semelhante ao ser humano, garantir que o animal crie até o desmame. Então, desmamou, aí vai uma etapa de recria, aí tem uma recria, depois vai para a engorda, depois da engorda vai lá para a etapa final, do abate, e depois para poder fazer a churrasco do domingo. Mas ao longo desse processo que a gente vai ter que ter vários parâmetros de controle. No nascimento, que peso nasceu, no desmame, quanto peso nasceu, quanto tempo decorreu até o animal chegar no peso alto para o abate, né? Qual é o ponto-alvo do abate. Então tem vários parâmetros, o ideal seria que parâmetros são esses. Numa segunda etapa, entender o que pode causar um problema nesses parâmetros, enfim, não atingir o peso ideal. Por quê? O que está acontecendo? Faltou alimentação, faltou água de qualidade. E aí tudo isso a gente falou olhando para o processo. E aí, lá no início da conversa, a gente falou para comprar umas matrizes e alguns reprodutores. Ok, vamos abrir uma outra dimensão. Tem que ter dinheiro emprestado do banco ou próprio. E quando é que esse dinheiro vai retornar? Então, é inevitável fazer um fluxo de caixa. Do contrário, vai se perder, pode se perder muito dinheiro. Então, assim como a gente fez um planejamento, você tem aqui um processo produtivo, a gente também tem que espelhar quanto vai custar esse processo produtivo ao longo do tempo. E aí, uma coisa interessante da pecuária, quem não ouve, percebe isso, se assusta um pouco, é que todo esse processo que eu descrevi, ele leva mais de um ano. O terneiro
ser concebido no útero da vaca até ele se tornar um boi tá pronto para abate, decorreram uns 2 ou 3 anos. Só que nesse meio tempo, outros processos em paralelo aconteceram também. Então, entre um terneiro inicial, o processo de produção e concluir esse produto, e já está ocorrendo em paralelo na mesma época do ano, outro terneiro que está sendo concebido, e nessa outra etapa vai entrar, se eu passar mais 2 anos, tem um terneiro que é de sobre-ano. Então, tem várias categorias de animais que eu tenho que gerenciar ao mesmo tempo. E isso numa fábrica não ocorre, porque normalmente os produtos não levam tanto tempo assim, para serem produzidos. Então, uma fábrica pode ser que leve mais dias. Se for pensar num restaurante, leva minutos ali para ser feito um produto, né, e já encerra o ciclo dele e começa um novo. No ciclo pecuário, são longos, eles se conectam um com o outro, então pode ficar um tanto confuso para quem vê de fora. E aí a gente, essa confusão pode se refletir lá no fluxo de caixa, isso pode ser perigoso ali, porque os volumes financeiros são grandes. Então pode dar um problema. Espero não ter conseguido atender aí a demanda para responder a tua pergunta, sem devagar demais. Beleza, tranquilo. A questão assim do grau de detalhamento que passou, né, Ricardo, tem bastante detalhes, mas a ideia é passar assim mais, vamos dizer, a visão do fluxo de produção, né? Vamos dizer assim, eu vou complementar, que é a questão de, por exemplo, quais são as entradas do sistema, né? As entradas do sistema, primeiro, são os animais, né? Que são submetidos ao quê? A nutrição, medicamentos, suplementos, então isso são as entradas. A que custo entram essas entradas e quanto essa máquina, que é o animal, entre aspas, né? A máquina, entre aspas, quantos quilos ele vai produzir e a que custo, para ver quantos quilos vão sair nesse sistema, né? Sim. E a que preço ele vai vender. A partir disso vai ser assim, quanto, vamos dizer, comparando com uma indústria na cidade, a quanto de energia elétrica, quantos funcionários eu usei para o produto ficar pronto na caixa para ser vendido, né? Então, a fazenda ela acaba tendo essa visão e alguns episódios eu já repeti isso, diferente da década de 80, onde a gente tinha um ganho inflacionário na atividade agropecuária. A partir de 94 a gente teve a estabilidade da moeda. E aí, em virtude disso, começamos a tratar a fazenda como se ela fosse um hotel, ou seja, identificar quanto me custa a estadia de cada animal na fazenda. E se esse preço no qual eu estou produzindo, ele está acima ou abaixo do que eu vou conseguir no mercado. A partir disso, eu começo a identificar se eu estou produzindo de forma competitiva ou não, né? Porque quando a gente vai entrar na parte de custos, identificamos muitas fazendas que a gente brinca, é bom de olhar e de passear, mas é ruim de pagar. Aí é um problema. Isso a gente quer dizer o quê? São hotéis fazenda, na verdade, né? A fazenda é muito bonita, mas as contas não fecham, né? Então, para isso a gente precisa ter esses custos bem detalhados, entender bem esses processos, né? E cada vez mais, né, Ricardo, o que vai ter, a palavra processo, cria esse completo, deve estar com os processos muito bem definidos. Quanto melhor os processos estão definidos, maior é o retorno do insumo no qual eu insiro nele. Sim. E o processo depende de quem? Depende de equipe, infraestrutura, ferramenta e planejamento. Exatamente. Então, é interessante entender esses fatores que, claro, porque se a gente vai detalhar, lá no interior da Uruguaiana não é assim, o solo é muito raso, não vai ter... Não,
os fatores, se o solo é mais raso, então o senhor sabe que o senhor vai ter que ter uma reserva forrageira, porque se o seu solo é raso, ameaça uma seca, teu campo já branqueia. O pasto para de crescer. E isso todo ano vai ter episódios assim. Então o que que eu vou? Eu vou ter que produzir mais comida numa época onde eu tenho umidade, ou vou ter que trazer comida de fora. Exatamente, é uma gestão de risco. E esse é um ponto bem interessante. Assim, a gente tem que entender onde é que a gente está insistindo, quais riscos que podem ocorrer naquela situação. Então, nesse caso ali, sabendo que tem a seca, tem que lidar com isso, não dá para ignorar. Né? Normalmente, com riscos, a gente tem algumas formas de lidar com ele. Uma delas é essa, tipo, sei que vai ter seca, a seca vai vir e vem. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu não fiz nada, simplesmente aceitei. E tem outras formas que são formas de mitigação. Enfim, eu vou tentar, de repente, criar uma pastagem, ou de repente eu compro uma ração caso venha da problema, já vai ser uma contingência, deu a seca mesmo, o campo branqueou, não tem alimento, agora eu vou tomar uma decisão. E tem ainda a questão de, quando a gente fala, a estranheza que é terceirizar, é passar o risco para terceiros. Mas como assim passar o risco para terceiros? Né? Então, que seria no caso de eu criar um seguro. Então, criar uma forma de, na verdade, trazer esse risco para uma terceira pessoa assumir. Então, talvez por causa da pastagem, não tenha seguro de pastagem, mas para alguns riscos a gente consegue, talvez não reduzir completamente o problema, mas consegue reduzir a tua perda. Então aí a gente pode ter também outras ferramentas do tipo ferramenta financeira ali, travas de preço, enfim, mas já é atuar em outros tipos de risco. É muito interessante. E a agricultura 4.0 que vem se trabalhando hoje, Ricardo, pode comentar para nós do que se trata, por favor, que eu creio que quando falar no teu currículo, essas numerações aí desperta a curiosidade de quem escuta. Pois é, a agricultura 4.0 é um termo interessante, né? Aí ela tem esse 4.0 e ele vem lá da indústria 4.0. A indústria 4.0 surgiu lá em 2010. E eu lembro, era 2014, a primeira vez que eu ouvi falar dela, e eu pensei, já tem uma inventando moda, indústria 4.0. E aí, bom, pesquisei aquilo ali, mas não tinha muita fé que fosse adiante. E o negócio foi tão adiante que hoje em dia a indústria 4.0 é uma realidade. E é tão realidade que a indústria 4.0 foi para o ar, que se chama ali agricultura 4.0, ou agricultura digital. Então, alguns antigos vão dizer, agricultura de precisão. Tem a ver, mas não é necessariamente sinônimo. E aí, mas o que vem a ser agricultura 4.0? É, na verdade, um conjunto de coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Tecnologias, e essas mesmas tecnologias elas estão nas fábricas, agora elas estão no campo. Então, algumas já conhecidas, então, na agricultura de precisão, por exemplo, o GPS. Temos aí coisas mais impressionantes, que a gente tem os drones, então, que também são chamados objetos sem voadores sem nome. A gente tem aí a inteligência artificial, que vem de várias formas. Temos a internet das coisas, então são objetos que estão conectados à internet. Então a gente tem também o RFID, a identificação por radiofrequência. A gente vai ter isso dentro de chips que vão no brinco, que se conectam com os bastões, que se conectam com as balanças, e não precisa ter ninguém cantando o brinco para anotar, saber que animal é aquele ali. Então o RFID já faz a identificação. A gente tem a visão computacional, que está vinculada com a inteligência artificial, que possibilita coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem uma empresa aqui em Osório, ela está desenvolvendo uma tecnologia, a tecnologia já está pronta, que é justamente de identificação de animais com deficiência. Então, cada animal bovino tem um focinho único, e ele é identificável ao longo da vida.
E aí, então, com isso, não preciso colocar brinco, não preciso colocar chip. Apenas pela identificação do tipo, eu já consigo identificar que animal é. Esse é um exemplo de tecnologia, e é daqui do Rio Grande do Sul, ouvido aqui. E essa tecnologia, ela permite, por uma identificação de uma foto, essa foto faz a leitura, tem uma visão computacional, que vocês vão pensar, mas então isso é realidade aumentada, realidade virtual? Não é processamento de imagem. E esse processamento de imagem é feito por inteligência artificial. Então, são várias coisas, várias tecnologias que estão se conectando. Essa inteligência artificial pode ser feita através do celular. Esse celular está conectado à internet. Envia para a internet, o banco de dados, ele tem um GPS, já identifica onde foi identificado esse animal, e tudo isso daí pode ser codificado lá pela blockchain, que é uma outra tecnologia que faz parte da agricultura 4.0. O que vem a ser a blockchain? Se fala já há um tempo que é, na verdade, o encadeamento de código que não são violados, que não precisam ser centralizados. Cada produtor pode criar seu código e não é violado. Tá? O que isso faz sentido na prática? Qual é a importância disso? Por exemplo, eu pegar um animal, identifico que animal é esse pelo focinho, identifico a data, a hora, registro o peso, e ninguém pode alterar isso. Então, eu sei que peso tinha aquele animal naquela hora, e ninguém vai mexer na planilha, ele já estava mais gordo, mais magro, e depois eu vou lá e meço dentro desse animal, ele vai para uma outra propriedade, é vendido, e tudo isso fica no registro do animal. E esse registro violável é chamado blockchain. Isso também é outro exemplo de tecnologias da agricultura 4.0. E aí a gente tem um monte de coisas interessantes, assim, mas essas aí são algumas das que me surpreendem mais. E que está aqui no campo, né? Está aqui do nosso lado, essa é filosófica. Tem uma outra ali, provavelmente quem está nos ouvindo falar, que eu achei fantástico. Assim, eu acho a pesagem um procedimento, para quem gosta de número, a pesagem ela só vai ocorrer na mangueira. Assim. E para mim, como engenheiro, seria ideal que desse para fazer essa pesagem com maior facilidade, sem preocupar com os animais. E existe como forma de fazer isso que é através do drone. Então, tem drones que sobrevoam um rebanho, e aí o rebanho vai passar por uma mangueira, uma porteira ali, passa de uma forma mais organizada, e esse drone, com uma câmera, consegue identificar os animais que passam por baixo, e aí ele consegue contar quantos animais tem, que já consegue eliminar o problema de contagem, e ao mesmo tempo esses drones conseguem estimar qual é o peso dos animais que estão passando aqui. Então eu consigo fazer uma estimativa de pesagem sem precisar levar os animais para a mangueira. Então isso facilita bastante evitar deslocamento dos animais, também possibilita ali ter dados com maior frequência. Então, além de também precisar de menos mão de obra para fazer o deslocamento de grandes tropas, enfim. Então, esses são alguns tipos de tecnologias que vem a ser a agricultura 4.0 e mais especificamente que a agricultura 4.0 voltada para a monocultura forte. Então, um pouquinho diferente da agricultura, que a gente vê aqueles tratores lá com cabine, enfim, drone voando e verificando, eu digo que na pecuária é um pouquinho mais discreto. Então, vai ter também um aplicativo aí, que vai fazer o gerenciamento de todas essas informações. Mas, em resumo, a agricultura 4.0 para a bovinocultura de corte é um conjunto de várias tecnologias que permitem ao produtor se digitalizar. Então, por exemplo, eu posso estar aqui em Porto Alegre e, ao mesmo tempo, acompanhar a lida no campo lá do Guaiana, através de alguns parâmetros e algumas tecnologias. É muito legal. É uma questão complementando o que comentaste, a IA, né, na verdade, ela pode aprender a fazer tudo que tu ensina a ela, né? Então, os processos que têm repetição, como uma pesagem ou mesmo uma classificação de condição corporal, se tu consegue, vamos dizer, seja o drone ou mesmo uma câmera estática onde o animal costuma passar,
tu consegue, vamos dizer, hoje um técnico vai e identifica, tem 25 vacas nesse lote de 100 animais que são com condição corporal 2,5, ou seja, numa escala de 1 a 5 elas estão magras. Aí eu preciso apartar ela do lote para intervir nutricionalmente para elas recuperarem a condição corporal e, por consequência, poderem se reproduzir. Né? Se o cara consegue, vamos dizer, seja com o drone ou mesmo numa saída do potreiro onde elas estão alocadas, ter uma câmera e quando chegar na mangueira já saber, naquele lote tem 25 animais fracos. Bom, terminou o manejo sanitário que tem que a fazer, cara, já aparta as 25 ali e está concluída. E a tendência aqui, claro, o olho do robô ou mesmo da inteligência artificial sendo bem treinado, a tendência é que o foco seja maior, né? Uhum. Com certeza. Então, porque a gente sabe que as pessoas, na verdade, a parte emocional também afeta o seu desempenho, né? Então isso, processos, eu vejo essa questão da agricultura 4.0, esses processos que são muita repetição, né? A criar essas soluções de IA vão facilitar muito e identificar o problema mais cedo, né? Então, por exemplo, daqui 15 dias o técnico vai na propriedade, vai identificar essas vacas. Bom, mas virou um mês, já se identificou naquele potreiro, mesmo num bebedouro, por exemplo, né? Tem uma câmera onde o gado vai... Bom, aí te emite um alerta, aquele potreiro precisa tirar 15 vacas que estão com condição corporal inferior. Ou aquele potreiro tem que trocar os animais que o pasto está muito baixo. A parte ela é bem inteligente. A gente falou em câmeras como se fossem sensores. Então a gente pode ter também sensores de temperatura para identificar que a animal está passando mal. A gente pode ter sensores ali, né? Enfim, e assim por diante, para conseguir identificar sinais de alguma coisa que não deve bem. Para antes do problema acontecer, a gente já poder tomar uma decisão. Ou seja, as tecnologias psicotécnicas, com que a gente falou antes, que é a parte de gestão de risco. Então, muitas vezes na gestão de risco, a gente tem uma dificuldade em capturar os dados. Aqui, aí, as tecnologias da indústria 4.0 nos permitem uma geração de dados. E aí, a própria IA nos permite processar esses dados para daí nos enviar alertas e poder se tomar uma decisão ou não. Então, esse é o... Isso é uma velocidade de tomar decisão mais rápida, né? Uhum. Com certeza. Uhum. Muito legal. Guilherme, acho que estamos chegando no nosso tempo, né? Isso aí. Já ia dizer, falando em tomada de decisão mais rápida, o nosso tempo está esgotando. Apesar de ser o episódio mais desafiador, valeu a pena a conversa e seguramente teremos parte 2 nesse bate-papo aí. Talvez de uma forma menos desafiadora. E agradecer, Ricardo, te agradecer a disponibilidade, o tempo, e fica à vontade aí para dar uma mensagem final como um engenheiro de produção, o que identifica que... Porque voltando um pouco na questão do episódio, a gente falou de detalhamento de processo e que o negócio... Sim. Terminamos a última parte falando do que está por vir, né? Do que está por vir dentro do negócio, e tem muita coisa. Em resumo, a gente precisa estar com os custos bem ajustados e a eficiência do negócio também para poder aproveitar essas novas tecnologias que vão vir. E te deixo à vontade, Ricardo, para dar uma mensagem final aí aos nossos ouvintes. Tá bom. Agradecer aí essa oportunidade, foi muito prazeroso. Apesar dos desafios técnicos, mas vencemos. Vencemos os riscos aí. Com medidas de contingência, estamos aí realizando o episódio. Então, a mensagem final que eu daria é dizer que o engenheiro de produção, ele é como todo engenheiro, ele é um cara que trabalha para resolver problemas. O engenheiro de produção, ele vai olhar para a produção, seja que for, tanto produto ou serviço, e aí ele vai entender o processo de produção. No caso, a gente está falando em pecuária. Entender o processo de produção.
E aí o engenheiro vai olhar para a ferramenta e tem que adaptar essas ferramentas para essa forma de fazer. E olhando para a pecuária, o que eu vejo é entender que o ciclo de produção é longo, mesmo que seja só criador, e isso vai exigir que se faça conta. Então, a gente não falou tanto assim do fluxo de caixa, mas a minha dica é, olha, façam conta, não se enganem tanto. Por exemplo, sim, falamos da questão da paixão antes, mas a gente tem uma taxa Selic pagando hoje 15%, se for aplicada ali de forma razoável, 15% tem risco de retorno. Então, uma pecuária, ela vai ter que dar isso daí. Se for tomar dinheiro de banco, talvez se consiga um financiamento menor. Se for pegar dinheiro próprio, vai esperar no mínimo esses 15% de retorno. Então, o que eu quero dizer com isso? Vai ter que ser feita uma conta para ver a viabilidade do negócio. E ao ver essa conta, ela vai ser de um ano só, então é ideal que se planeje, faça um planejamento de um prazo mais longo, justamente porque o produto leva mais tempo para ser vendido, e também pelos ciclos pecuários, tem ciclos de baixa e de alta, e dependendo do momento que se passa, ela pode ser desanimadora ou animadora demais. E a gente possa se enganar ali na frente, achar que o negócio vai dar um super resultado e se frustra. E aí, então, para que fazer essas coisas? E aí, a gente está diante de um cenário de mudança que é através dessas tecnologias 4.0, e elas vêm com maior ou menor força, mas elas vão vir. Assim como, por exemplo, hoje, na lavoura, tu vai ter um pouco de dificuldade de comprar um trator que não seja equipado com tecnologia. Então, é inevitável. Ao mesmo tempo que ela vem, a gente possa se sentir ameaçado, ela também vem para trazer muita oportunidade. Então, a minha mensagem é: faça conta para ver a tecnologia, se ela faz sentido, avalia se a tecnologia ela vai vir para realmente agregar aquilo que ela agrega. Então, às vezes pode ser que tenha papo de vendedor. A tecnologia faz uma coisa muito diferente do que faz hoje, a diferença é que vai ter que cobrar muito mais. Então, a avaliação tem que ser pessoal, de dentro para fora, para daí ver se o vendedor está correto ou não. E em caso afirmativo, as tecnologias ela tem um grande potencial para reduzir custos, garantir qualidade, garantir tomadas de decisões melhor embasadas, né, tanto no achômetro ou na emoção, ali, vamos tomar a decisão e vamos ver o que vai dar. Então, vai ter dados para poder fazer esse gerenciamento. E aí, isso daí vai nos levar lá para o início. Como é que se gerencia todo esse monte de informação? Então, vai exigir uma capacitação. Então, tanto do tomador de decisão, quanto do peão lá para poder operar essas tecnologias. Então, eu, como professor, não poderia tentar diferente. Então, tem que se capacitar. E aí, querendo fazer um curso de graduação, minha dica é engenharia. E aí, envereda lá para bovinocultura de corte. Se quiser me busca aí que eu já estou enveredado nessa área e a gente pode trabalhar junto. Contigo, Dom Guilherme. Tá bem, não achei que tu ia complementar alguma coisa. Como eu disse, os nossos espectadores talvez não estejam percebendo a dificuldade que foi hoje, né? Inclusive tem um delayzinho extra entre a fala do Pedro, do professor Ricardo, a minha, então ficou um pouquinho mais confuso, mas este foi, com todas as dificuldades impostas, o Horizonte Agrocast número 30, com o tema Decisões que engordam, planejamento, risco e resultado na pecuária de corte. Obrigado mais uma vez ao professor Ricardo por dividir os seus conhecimentos com a gente e também obrigado pela paciência do professor Ricardo, porque fazer esse podcast hoje foi um teste de paciência, né, Pedro? Nos despedimos com o convite para que vocês nos sigam no Instagram, no TikTok, através do @HorizonteAgrocast e também no YouTube e Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, um novo episódio completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco,
Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe seu comentário, sua curtida, suas críticas também, sugestão de entrevistas em qualquer um dos canais disponíveis do Horizonte Agrocast. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM. Grande abraço, tchau, tchau.